Eu lerei os versos anteriores ao verso 8, a fim de que nós lembremos do que nós pensamos na semana passada, tá bom? Então leremos do versículo 1 ao 15. Isto posto, me acompanhe por favor, diz assim a santa palavra do Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Vamos orar uma vez mais? Santo Deus, damos-te graça pela tua bondade, pela tua retidão, por atributos que acabamos de ler aqui, que expressam, revelam, demonstram quem o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é reto, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. E como é bom meditar sobre essas coisas, afinal de contas, ao nos depararmos com quaisquer experiências que atravessaremos nessa vida, nunca elas mudarão aquilo que tu és, bom, justo, reto, verdadeiro. Muito obrigado, Senhor. Crave isso no nosso coração, pois falar sobre isso, longe das dificuldades e complexidades, dramas e tensões que a vida nos traz, é simples e às vezes até fácil. Mas ponderar sobre estas coisas dentro de um redemoinho, de um furacão, de um tsunami, torna-se um grande desafio. Portanto, nos ajuda a lembrar delas hoje, a fim de que elas sejam lembradas amanhã. Para a glória tua, a alegria nossa, alimenta-nos, Senhor, pela fidelidade da tua palavra, dê-nos a atenção necessária e que teu Espírito aplique em nós a tua palavra. Por Cristo, nosso Redentor, nós assim te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria iniciar minha meditação com os irmãos, uma vez que batizamos esse nosso sermão de Olhando para o Lugar Certo. E eu extraio esse tema que acabei batizando aqui meu sermão, né, do próprio texto, né, porque vai chegando uma hora que o salmista, especialmente concluindo aqui o verso número 15, ele vai dizer: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. E a meu ver, é exatamente aqui o versículo número 15, que ele norteia aquilo que nós pensaremos nessa noite. Se você estiver olhando para o lugar certo, muita coisa importante na nossa caminhada, na nossa vida, se ajustará. E aí eu quero que você venha junto comigo, porque eu inicio com uma espécie de poesia de um homem chamado, é um teólogo, ele se chama James Montgomery Boyce, e ele escreveu certa vez o seguinte: a oração é a carga de um suspiro, o cair de uma lágrima, o olhar dirigido para cima, quando ninguém senão Deus pode ouvir. E eu acabei lembrando para introduzir o meu sermão com ele, porque ele fala de olhar dirigido para cima. A oração é um olhar dirigido para cima, e é exatamente isso aqui que o salmista está fazendo. O salmista está fazendo o quê?
uma oração. O salmista está aqui orando ao Senhor e ele está exatamente dirigindo o seu olhar para cima. E por isso que eu vejo que no verso número 15 ele deixa isso muito claro. Senhor, estou olhando continuamente ao Senhor. Os meus olhos se elevam, eu estou continuamente olhando para o Senhor. E à medida que eu olho para o Senhor, eu acredito que cada verso ele me diz o que eu enxergo. Por isso que eu fiz questão de dividir meu sermão em 7 pontos, onde cada versículo me apresenta coisas que eu enxergo do Senhor. E à medida que eu enxergo essas coisas do Senhor, eu acabo tendo conforto, consolo no coração em meio ao que eu estou vivendo, seja hoje, seja amanhã. Por isso que é importantíssimo você deixar isso bem vívido na sua mente e no seu coração. O quê? Essa frase que o salmista diz no verso número 15. Senhor, continuamente, ou melhor, verso 5, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, porque continuamente eu enxergarei todas essas coisas. E é isso que fará todo sentido para mim e para você, nas mais variadas experiências que haveremos de atravessar nesse mundo. Olhos no lugar certo será fundamental para extrair tudo que devemos extrair do nosso Senhor. A primeira coisa, ou as primeiras coisas que vejo no texto que nós iniciamos, é que no verso de número 8, ele me ensina que quando eu olho para ele, eu vejo bondade e retidão. Se não, veja, me acompanhe, eu estou no verso 8. Diz assim o versículo número 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Veja que isso é interessantíssimo aqui. O que Deus é, forma a base daquilo que Ele faz. Deus não faz nada contrário ao que Ele é. Então o que Ele é forma o alicerce, a base daquilo que Deus faz. Ele age com bondade e retidão porque Ele é bom e porque Ele é reto. Ele não tinha como agir de outra maneira. A afirmação do verso de número 7, olha para lá comigo, verso 7, que diz: lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Aí ele diz: por causa da tua bondade, ó Senhor. A afirmação final do verso de número 7, por causa da tua bondade, ó Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. O verso 8 amplia essa verdade que ele trouxe no fim do verso número 7, quando diz, começo, verso número 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta os caminhos aos pecadores. Deus é bom, e ele não tinha a menor dúvida dessa verdade, independente do que ele estivesse atravessando, e a gente já falou um pouco sobre o que ele estava atravessando, e ele vai dizer ainda mais coisas do que ele estava atravessando. Mas uma coisa é certa, não há dúvidas para o salmista: Senhor, independente do que passo, independente do que enfrento, independente do que atravesso, nada disso muda a verdade do que és. E o que tu és? Tu és bom, tu és reto. Bom é o Senhor. E sabe de uma das coisas mais lindas que Deus expressa a sua bondade para a gente como a gente, para com pecadores? É exatamente fazendo o que Ele está fazendo aqui, semanalmente, domingo, sábado, quarta, domingo pela manhã, à noite, é ensinar o caminho aos pecadores. É estar aqui, numa noite como essa, e ser instruído pelo Senhor, é uma expressão da bondade divina para comigo e com você. Que Ele podia deixar você perdidão aí, sem rumo, sem norte, com o coração aflito, não sei o que você está passando, eu não sou nenhum vidente aqui, não sei o que você atravessa hoje, o que você atravessou, o que você passou. Ou a gente muitas vezes só fala em termos de sofrimento, de dores, de tensões, de complexidades, mas às vezes nem sempre é essa a questão, às vezes são dificuldades de escolha, situações em que você precisa optar por algo e de repente você é instruído pelo Senhor, e isso é fruto da bondade de Deus. Ele deseja que conheçamos os seus caminhos, a fim de que andemos pelos caminhos que Ele mesmo nos ensinou. Portanto, escute isso, e eu queria que você guardasse no coração: estar aos pés do Mestre é fruto da bondade do Pai. Se Ele tem lhe ensinado as coisas da vida, se Ele tem lhe ensinado ao longo de sua caminhada, nunca esqueça disso, é fruto da bondade do alto. Mas preste atenção, eu chamo sua atenção para o final do verso 8, veja o que ele diz assim, ó:
Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Sabe o que ele está dizendo para a gente? É que o próprio Deus será o professor dos pecadores. Eu não sei você, mas pense numa escolinha difícil essa daqui. E sabe por quê? Porque tem você como aluno. Já viu a bronca que é para Deus ensinar para a gente como a gente? Que alunos ele tem para instruir? E veja, obviamente, que o livro didático que ele utiliza para nos instruir é exatamente a sua lei, a sua palavra. Por isso que o salmista, lá na frente, Salmo 119, famosíssima passagem, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque à medida que eu sou ensinado pelo Senhor, é como se luzes iluminassem o caminho que eu estou percorrendo. Portanto, todo mundo sabe que quando nós estamos diante da luz, fica muito mais fácil fazer escolhas acertadas, fica muito mais conveniente de se andar, porque eu não vejo ninguém, quando chega no horário das 19 horas, dizer que vai para João Pessoa e sinceramente desliga os faróis, porque ninguém é louco. Pois é, na experiência prática da vida, a gente costuma exatamente usar esse termo: ninguém é louco de não ligar os faróis numa viagem. E por que que você é louco de às vezes desprezar os faróis que Deus lhe deu ao longo da vida, chamada palavra dele? Bíblia Sagrada, instrução. Por que você às vezes falta culto quando ele está te instruindo acerca da vida? Por que você deixa de lado a leitura da Escritura, já que é farol para a sua caminhada? Loucura é o que a gente faz quando a gente age em desprezo, nos momentos em que Deus está nos instruindo. Portanto, é na lei do Senhor que nós vemos a bondade ao nos instruir e a sua retidão nos ensinos que Ele nos apresenta. Só que aí vemos uma segunda coisa quando olhamos para o alto. A segunda coisa está no verso de número 9, e nós vemos direção, justiça e ensino. Se não, veja, ele está expandindo o que ele já falou no verso 8. Eu estou no verso 9 quando ele diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Eu acho, Ailton, que muito provavelmente Davi aqui foi humilhado pelo próprio Deus na experiência que ele está enfrentando, e foi essa humilhação que lhe deixou propício ser ajudado pelo próprio Deus, uma vez que orgulho e ira, guarde isso no coração, orgulho e ira não tem lugar na escola de Cristo. Se você é orgulhoso e se você é alguém que fica irado, você está reprovado, você está tirando nota baixa. No meu tempo chamava-se de nota vermelha. Seu boletim está como? Ainda usa-se boletim? Como é que está seu boletim? Às vezes está cheio de nota vermelha, porque a gente é orgulhoso. E às vezes o que é que o professor faz quando a gente está meio que dando trabalho no aprendizado? Às vezes a gente faz algumas tarefas a mais, ele nos coloca em disciplina. Você está entendendo agora algumas coisas que você passa? Orgulho, ira. Sabe qual é o problema dessa questão? É que o próprio mestre, Mateus capítulo 11, verso 29, diz que ele é manso e humilde de coração. Com quem que você está aprendendo essas coisas? Orgulho e ira não tem nada a ver com o teu professor, muito menos com a escola que você estuda. Meus irmãos, muito mais devem os discípulos seguirem o seu exemplo, o exemplo do nosso mestre. Os humildes e mansos gozam dessas bênçãos que ele aqui nos diz no versículo número 9, porque Deus vê neles a imagem do seu Filho. Eu penso que é isso. O pecador humilde sempre tem interesse em mudar os seus caminhos, mas o pecador arrogante, ele persiste em seus pecados e ele traça os seus próprios caminhos, ele não abre mão dos seus caminhos. Agora presta atenção numa coisa: no Novo Testamento a expressão, a palavra manso, descreve um cavalo domado. Já viu um cavalo quando ele não é domado? E pula, e dá coice, e mexe a cabeça, e não para, é aquela agonia intensa. Mas o manso é um cavalo domado.
Um outro significado da palavra manso no Novo Testamento é um medicamento que acalma. Tomou aquele medicamento, você está nervoso e de repente tomou aquele medicamento, não é, doutora farmacêutica? Dá aquela aliviada. Isso é manso. E um terceiro significado da palavra manso no Novo Testamento é um vento refrescante num dia quente. Esse a gente precisava demais, hein? Parece que a gente está morando em João Pessoa e não sabia, não é não? Eu pelo menos estou com essa impressão nos últimos dias. Manso é uma brisa fria num dia quente. No entanto, preste atenção numa coisa, a palavra hebraica para mansos pode também ser traduzida por pobres ou aflitos. Agora é o ponto que ele quer destacar. Aos que humildemente reconhecem o seu estado de necessidade, de pobreza, de aflição, o que é que ele está dizendo? Deus ensinará o seu caminho. Chegue para Deus humilde, viu? Certamente você já viu algumas igrejas dizendo aqui, você chegar para Deus, diga mesmo, fala algumas coisas. Tem até uma campanha de uma determinada igreja que dizia assim, revolte-se. Ei, menos, tá? Você não é muita coisa não para estar chegando assim diante do Senhor, dos senhores. Baixa a bola. Ira não combina com o mestre. E ele nem se deixa impressionar. Você imagina quão cômico é o ser humano, um pingo do nada nesse espaço, nesse universo, se revoltando contra Deus, como se Deus, nossa, agora você está revoltadinho, eu vou ter que lhe atender, porque imagina o que vai ser de mim. Pois é. No verso de número 9, eu vejo um Deus de direção, de justiça e que me ensina. Mas pule para o verso de número 10, porque ele me mostra mais duas coisas. Ele me mostra misericórdia e verdade. Quando eu olho para o alto, diz assim, verso 10, todas as veredas, isto é, caminhos do Senhor, são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. A palavra aqui utilizada para veredas é exatamente caminhos. Significa, aqui é uma das coisas mais lindas que eu pude entender desse salmo, ou desse trechinho que a gente está estudando hoje. Preste atenção, a palavra caminhos aqui, veredas, que é o que está aí na sua Bíblia, assim como na minha. Olha o que significa, olha que coisa linda isso aqui. Significa as trilhas feitas pelas rodas dos carros por passarem muitas vezes no mesmo lugar. Aquelas trilhas que de tanto se passar naquele lugar, um carro, uma carroça, uma bicicleta, pessoas, não faz uma trilha, um trilho, um caminho, é isso aqui, caminho, vereda, exatamente esse significado. Agora presta atenção na coisa linda que significa isso aqui. A misericórdia e a verdade são os caminhos nos quais Deus constantemente anda em relação aos seus filhos. Olha que coisa linda. No caminho que Deus anda comigo e com você, está marcado lá, exatamente de tanto ele andar para frente, para trás, para frente, de tanto ele percorrer esse caminho, está lá, inequívoco esse caminho. E esse caminho tem dois nomes. Esse caminho é verdade e misericórdia. Misericórdia e verdade. A mão é verdade, a outra mão é misericórdia. Misericórdia e verdade. O caminho de Deus conosco é marcado exatamente por isso, por misericórdia e verdade. Veja se não é assim na sua vida. Ao longo de toda essa trajetória, veja se não foi misericórdia uma das coisas que mais apareceram na sua história. Veja quando foi que Deus mentiu para você. Verdade e misericórdia foi a trilha que nós percorremos ao lado de Deus ao longo de toda a nossa trajetória. Deus sempre se compadece de nós. Deus nunca mente para nenhum de nós. Agora presta atenção em algo que ele diz. Isto ocorre para, final do verso número 10, olha o que ele diz. Todas as veredas ou caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. E aí ele diz, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Veja que viver em aliança com Deus envolve compromisso.
Veja que coisa interessante, nós temos aqui uma ênfase muito clara, a responsabilidade humana no pacto que nós temos com Deus, na aliança que nós temos com Deus. Portanto, ele está dizendo que os que guardam a aliança são guardados pela aliança. Entendeu? Os que guardam a aliança, os testemunhos de Deus, são guardados exatamente por ela, pela aliança e pelos testemunhos. Os que seguem os mandamentos do Senhor descobrirão que a misericórdia os segue sempre. Alguém disse uma coisa fantástica, eu lembro claramente. Ele dizia assim, que a lei do Senhor é como cercas. Às vezes as pessoas se sentem sufocadas por Deus dizer assim: não faça isso, não faça aquilo outro, não cobiçarás, não adulterarás, não roubarás, não assassinarás. E você olha para todas essas coisas e parece que Deus faz uma série de nãos, e é como se Ele não deixasse nos viver como nós deveríamos viver. Na verdade, o que Deus está fazendo é o que o homem do campo faz para proteger animais, para não deixar que animais ferozes adentrem e acabem com as ovelhas, é não permitir que elas saiam e caiam em ribanceiras, em abismos. A lei do Senhor é proteção para a gente. Portanto, quando ele diz exatamente isso, ele está nos mostrando, verso aqui de número 10, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Deus é misericórdia e verdade. Meus irmãos, e quando nós agimos exatamente dessa forma, me lembra muito o que o salmista nos diz no Salmo de número 23, famosíssimo Salmo, quando ele diz: bondade e quê? Misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele diz assim, certamente. O que ele está querendo dizer com certamente? Não há a menor dúvida que essa é uma verdade inequívoca, certamente me seguirão todos os dias da vida. Escute, por onde quer que passemos, pelas estradas que andemos, notaremos que a misericórdia e a verdade de Deus passaram por ali ao nosso lado. Tem até uma historinha, lembra daquela historinha, Pegadas na Areia, que diz quando só tinha uma pegada, é porque Deus lhe pegou nos braços. Eu diria o seguinte, que nas pegadas que você olha para trás, em toda a sua trajetória, sempre tem pés, e o nome desses pés se chama misericórdia e verdade, porque ela nos acompanhou ao longo de toda a trajetória. Meus irmãos, eu penso e eu espero que isso sirva de consolo tanto quanto serve para mim. Isso é um consolo enorme, pois quaisquer que sejam as circunstâncias e aflições que passemos, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. E isso ficará muito claro quando chegarmos ao fim da nossa jornada. Deus foi misericordioso, Deus foi verdadeiro. Tanto é que quando a gente atravessa determinadas experiências e chega lá na frente e olha para trás, a gente diz: nossa, como Deus foi misericordioso, como Deus foi verdadeiro, quando muitas vezes eu escutei o que Ele me dizia e certamente aconteceu conforme Ele disse. Como Deus é misericordioso e verdadeiro. Mas vejamos uma coisinha mais no que o olhar para cima nos mostra. Verso de número 11, Ele mostra que é um Deus de perdão. Veja, verso número 11 diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Olha que coisa interessante, o profeta, havendo refletido sobre o fato de Deus ser bondoso e misericordioso para com os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, como disse o verso 10, ele agora examina o seu próprio coração. Olha que coisa forte, e eu espero que você faça exatamente esse exercício que o salmista está fazendo aqui. Ele olha para aqueles que guardam e são guardados pelo pacto, pela aliança, pelos testemunhos, mas ao mesmo tempo chegou a hora de analisar o seu próprio coração para saber se é assim que acontece com ele, se é assim se acontece conosco, se é assim que acontece comigo e com você. Ele faz uma introspecção e sabe qual é a conclusão que penso ele chega? Ele reconhece que está falhando nessa tarefa e, a menos que Deus lhe conceda o perdão de seus pecados, ele não pode ser considerado como um dos que estão em aliança com Deus. Eu acho que essa é a conclusão aqui.
Eles são guardados pela aliança. Senhor, me perdoe, porque eu não tenho como estar em aliança contigo sem que o Senhor me perdoe. É por isso que muitos pastores, nos seus sermões, eles invariavelmente falam de se arrependa dos seus pecados, peça perdão ao Senhor, porque essa é a maneira de você entrar em aliança com Deus, em ter Deus como um Deus que guarda você por meio do pacto que Ele fez. Mas preste atenção uma vez mais em algo interessante. Verso número 11 diz assim: por causa do teu nome, ou em outras traduções diz assim: por amor de teu nome. E o que é que significa? Significa isso que Deus, ao conceder o perdão a seu povo, Ele não faz isso movido por outra causa, senão por sua própria bondade e misericórdia, que ele já falou desde o verso número 8. E para além disso, quando Deus diz para Davi, em outra ocasião, 2 Samuel capítulo 7, verso 9, Deus diz assim, fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Quando Deus fala assim, lá em 2 Samuel, ele está dizendo assim, olha Davi, por nome eu quero dizer, glória. Davi, olha, eu fiz para ti com que o teu nome fosse glorioso, como o nome dos grandes que há na terra. Ele está falando em glória. Quando ele, em outra ocasião, Neemias capítulo 9, verso 10, ele diz: fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim diz o texto, adquiristes renome, que significa nome, que significa reputação, que significa fama, que significa glória. Adquiriste glória como hoje se vê. Logo, quando Deus perdoa o pecado de Davi, o meu e o seu, o faz por amor ao quê? Ao seu nome. E o que se implica? Ele faz isso para a sua honra, ele faz isso para a sua glória. Quando ele perdoa o pecado seu, ele faz isso para a sua glória. A própria glória de Deus é o fim último de todas as suas ações. Deus faz o que faz para que receba a glória devida a cada ato de perdão, a cada intervenção, a cada ação, a cada atitude sua. Mas não para por aí, vá comigo para o verso número 11 ainda, na parte final, quando ele diz assim, perdoa a minha iniquidade que é grande. Meus irmãos, quando o mendigo pede pão, o que ele alega quando está pedindo pão? Pobreza, miséria. É isso que alega ou não um mendigo quando está pedindo pão? Bota a mão na barriga, faz aquela cara de que alguém que está realmente no estado de miséria. Quando o homem clama por perdão, que argumento seria o mais adequado para que Deus o perdoasse? O mesmo. A sua miséria. Os seus pecados que são grandes, quanto mais os homens percebem que são miseráveis, mais adequados eles são para Deus mostrar-lhes a sua misericórdia. Meus irmãos, Deus aceita tal argumento porque Ele é movido a ser misericordioso conosco por nada mais, nada menos que a desgraça do nosso caso. O meu e o seu caso é um caso de desgraça, é um caso de miséria. Ele não tem pena dos pecadores porque eles mereçam alguma coisa, mas porque eles precisam da piedade divina. Nisso é que se fundamenta em grande parte a glória da graça de Deus, que você é miserável tanto quanto eu, e Ele foi misericordioso para com você, não porque mereces ou porque nós mereçamos, mas é exatamente as alegações que nós fazemos. Miserável homem que sou. É exatamente isso que Paulo diz. Quando escreve a Timóteo, ele diz assim, veja, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei o quê? Misericórdia. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Quanto maior a culpa do pecador, mais gloriosa e maravilhosa é a graça manifestada no perdão. Por isso que foi Paulo mesmo que disse assim, lá em Romanos 5, ele disse assim, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça.
é a glória de Cristo salvar os maiores pecadores como você e eu. Assim como é honra do médico curar as doenças e as feridas mais mortais. Conversa com o médico. Quando ele conseguiu, por meio das habilidades que Deus lhe concedeu, por sabedoria ali, naquela intervenção que fez, ao salvar aquela pessoa da morte, essa é a sua glória. Salvar as doenças e as feridas mais mortais. A glória de Cristo é salvar pecadores. E como ele diz aqui, final do verso 11, vai comigo uma vez mais. Perdoa a minha iniquidade que é grande. Alguns manuscritos antigos vinham assim, muitos e grandes seria a parte final. Perdoa a minha iniquidade que são muitas e grandes. Ou seja, os meus pecados são muitos e grandes. Contudo, o fato de ser grande não te causa dificuldade. Por quê? Porque tu és um grande Deus. Meus irmãos, agora eu peço que você atente para algo de destaque aqui. E eu me refiro ao conhecimento do estado em que nós nos encontramos. Tem pessoas que não conseguem enxergar os seus pecados. Nós deveríamos enxergar exatamente assim como o salmista aqui está nos ensinando. Senhor, os meus pecados são muitos e são grandes, especialmente quando eu olho para o longo da minha vida. Com a minha trajetória toda, são muitos e são grandes. E sabe o que é pior? É que nós lamentamos mais as consequências do pecado do que o pecado em si. Lembre, por exemplo, o Faraó, ele lamentou mais os duros golpes que recebia do que o seu duro coração. Ele lamentava mais as dores que estava trazendo, a consequência do seu pecado, do que o seu pecado em si, que era ter um coração duro. Você lembra da história de Esaú e Jacó? Esaú não chorou porque ele vendeu o direito de primogenitura, que foi o seu pecado. O seu pecado foi vender o direito de primogenitura, mas ele simplesmente chorou porque ele perdeu esse direito, ele perdeu a bênção. Quando na verdade ele deveria estar simplesmente arrependido e choroso por conta do pecado que cometeu e não das consequências de ter perdido a bênção advinda da primogenitura. E deixa eu usar uma ilustração muito simples, eu espero que você entenda isso. Meus irmãos, é como chorar quando nós cortamos cebola. Você já cortou cebola? É como chorar quando cortamos cebola. Os olhos derramam lágrimas porque ardem, não porque a gente está com o coração quebrantado. Isso é chorar pela consequência do pecado e não pelo pecado em si. A gente chora pela coisa errada, porque dor na pele é a consequência do pecado. Muitos lamentam mais as tristezas das consequências do pecado do que o próprio pecado. E aí a gente inverte a ordem. Mas Deus é um Deus de perdão. E eu queria que você olhasse para o alto e enxergasse esse Deus perdoador. Essa é a quarta coisa. Mas temos uma quinta quando a gente olha para o alto. E a quinta coisa é que Ele nos dá instrução. Verso 12, Ele diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Veja que o próprio autor do livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 7, já disse: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que teme aqui é o que é reverente, o que é obediente. Deus instruirá. Estes não errarão por falta de direção divina. Quando Deus santifica o coração, irmãos, presta atenção nisso. Deus ilumina também a cabeça. O Deus que santifica o nosso coração, Ele joga luz na nossa cabeça. E todos nós desejamos escolher o nosso caminho. Mas escute isso. Que misericórdia é quando o Senhor dirige a escolha do caminho que estamos optando. O temor de hoje gera a segurança do amanhã. Foi Agostinho que certa vez falou uma coisa incrível. Ele disse assim: temei a Deus, o qual é sobre todos, e não precisareis temer homem algum. O que ele está dizendo é: tema a Deus antes de qualquer coisa, e você não precisará temer a homem ou qualquer circunstância que você haverá de enfrentar. Por quê? Porque o temor certo,
O temor santo de Deus acabará com todos os temores dos homens. Assim como, lembra daquela história, quando Moisés se apresenta a Faraó e pega a sua serpente lá e transforma o cajado numa serpente, e de repente chegam os encantadores lá, os magos, e começa também a transformar as suas varas em serpente. E o que é que acontece? A serpente de Moisés engole as outras serpentes. O temor ao Senhor engole os demais temores dessa vida. Sexta visão que o olhar para o céu nos dá. Ele nos dá descanso e segurança. Joga os olhos no verso de número 13, ele diz assim: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Aquele que teme a Deus não tem nada mais a temer. A sua alma repousará no bem. Como alguém já disse, ele se hospedará no quarto do contentamento, por dormir tão profundamente numa cama estreita e dura, quanto em uma cama larga e macia. Sabe por quê? Porque o problema não é uma abundância. O problema não é a abundância, mas o contentamento que dá o verdadeiro conforto para o nosso coração, para a nossa mente. Presta atenção na parte inicial do verso 13, olha o que ele diz. Ele diz assim, na prosperidade repousará a sua alma. Leia essa frase como assim, ele mesmo desfrutará de descanso e segurança. Essa é a ideia aqui, descanso e segurança. Final do verso número 13, e a sua descendência herdará a terra. Veja que coisa interessante, não sei se a sua tradução tem descendência ou filhos, pode ser uma das duas aqui e ela está certeira. É usado aqui para lembrar que os nossos filhos são abençoados de acordo como levamos em consideração a vida com Deus. Olha que coisa interessante. O que ele falou o tempo todo aqui? Instrução, orientação, lei, todas essas coisas ele já falou. E essa pessoa que assim age, Deus haverá de abençoar inclusive os seus filhos. Os seus filhos. Nossos filhos são abençoados por Deus à medida que nós somos obedientes ao que Deus nos chama. Agora presta atenção que ele fala em terra. E a terra que ele falava, obviamente, era a terra de Canaã. Terra essa que Deus prometeu para o seu povo. Mas Deus também prometeu para o seu povo nos dias de hoje uma terra. Ele disse que Pedro nos instrui nisso. Pedro disse assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós já olhamos para o alto e vimos bondade e retidão, verso número 8. Já vimos direção, justiça e ensino, verso 9. Nós já vimos misericórdia e verdade, verso 10. Nós já vimos perdão no verso 11. Já vimos instrução no verso 12. Já vimos descanso e segurança no verso 13. Só que eu queria que você olhasse para o 14 e visse que ele me chama e a você para um relacionamento íntimo. Presta atenção, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A NVI, que é a versão internacional, ela traduz aqui, essa expressãozinha aqui nossa, que é a intimidade, ela traduz por segredo, segredo. O intimidade aqui é o segredo do Senhor é para os que o temem. E aí pode sim ter sentido com o que Paulo fala lá na frente em 1 Coríntios, que ele diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, segredo seria a expressão aqui, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Agora presta atenção. Alguns intérpretes, eles entendem que a palavra hebraica traduzida por intimidade não seria segredo, mas seria amizade. Teria um significado familiar, algo como intimidade confidencial, companheirismo seria a ideia de intimidade aqui. Relacionamento íntimo. Olha que coisa extraordinária. O Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas desse mundo encantador e enorme, ele chama-nos no particular, eu e você, ele me chama e a você, para termos um relacionamento íntimo com ele. Ele nos chama para um relacionamento íntimo.
E isso combina com a parte B do verso 14, se não vejamos parte B do verso 14, quando ele diz assim, ó, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Veja que foi Jesus mesmo que disse assim em João 15,15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele nos revela a si. O que a gente está fazendo aqui hoje é Ele, no chamado particular, que Ele nos convoca todo domingo, já que nós entendemos que o domingo é o dia do Senhor, Ele nos chama para um relacionamento íntimo, e aqui Ele está nesse relacionamento íntimo conosco, de revelar a sua aliança para a gente, de se revelar para a gente, de mostrar quem Ele é, e como Ele deseja que nós sejamos. Olhe para o alto e veja o último ponto que Ele quer nos mostrar. O verso número 15 é simplesmente dizer para você, olhe para Ele. Se não veja, verso número 15 ele diz assim, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Felizes são aqueles cujos olhos nunca se afastam do Senhor. Olha que situação é essa. Os olhos no céu, mas os pés às vezes estão no laço. É ou não é? Nem adianta dizer, chuta que é laço, já está enlaçado. Já está no laço. Olhos nos céus, mas os pés no laço. Agora presta atenção, porque obviamente que o autor aqui está usando uma expressão que era muito comum nos tempos antigos, que era uma armadilha colocada pelo caçador, era uma espécie de rede que se colocava para pegar o pássaro, pegar a presa. Portanto, rede, muitas vezes, é uma metáfora utilizada exatamente para denotar provação, para expressar uma situação difícil. Então ele está dizendo assim, ó, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés dessa situação difícil. Ele me tirará os pés dessa provação. Meus irmãos, um pássaro, cujos pés ficaram presos na armadilha do caçador, ele deseja voar e achar descanso. E você sabe muito bem, você já viu um pássaro, quando é pego no açaprão, alguma coisa, assim que ele é pego, ele se debate, vai para um canto, vai para o outro, é um desespero só, uma agonia, uma angústia só. O que é que nós devemos fazer nestas horas em que caímos no laço do passarinheiro, quando estamos em uma situação difícil, quando estamos num momento de muita provação? O que é que a gente faz? O que o salmista nos ensina aqui é que ele põe diante de Deus a condição crítica em que ele estava. Ele está dizendo assim, Senhor, eu não consigo livrar a mim mesmo. E é por isso que ele olha para o Senhor, porque somente o Senhor pode livrá-lo das armadilhas que os inimigos colocaram para que ele caísse. Aqueles que têm os seus olhos voltados para Deus não terão os seus pés na rede por muito tempo. É isso que ele está nos ensinando aqui. O salmista deixa claro isso quando diz, final do verso número 15, a gente já caminha para encerrar. Ele diz, pois Ele me tirará. Eu quero que você preste atenção nessa expressão, que ela é muito forte aqui. A palavra tirará é uma palavra forte aqui. Veja, a palavra tirará significa vir para fora, ser trazido para fora, ou seja, eu não tenho como sair, eu não tenho como me tirar, eu não tenho como sair dessa, é ser trazido, é necessário ajuda externa para que você saia. A palavra tirará significa fazer sair, mas também tem um segundo significado. Tirará significa ir adiante, tirará significa liderar, tirará significa libertar, tirará significa guiar. Agora preste atenção, os que estiveram enlaçados devem olhar continuamente ao Senhor, porque só Ele poderá nos trazer
para fora. Só Ele poderá nos fazer sair. Só Ele irá adiante. Só Ele é capaz de libertar. Só Ele é capaz de guiar. Só Ele é capaz de liderar. Embora os pés estejam às vezes na rede, numa situação difícil, numa provação, se os olhos estiverem em Deus, olhando para o alto, a misericórdia e a bondade, uma hora se manifestará. Meus irmãos, me permita concluir convidando você para 2 textos. O primeiro deles é esse. Venha para Números, capítulo de número 21, verso de número 4 a 9, que eu acredito que essas 2 passagens nos ajudará na interpretação de tudo que nós pensamos nessa noite. Vai junto comigo, vai lá. Números capítulo 21, verso número 4 a 9. Você lembra do tema que nós batizamos o nosso sermão? Olhando para o lugar certo. Olhando para o lugar certo. Preste atenção, Números capítulo 21, verso número 4 a 9. Veja o que diz. Encontrou? Olha o que diz lá, preste atenção. Tem por tema lá em negrito, a serpente de bronze. Segue o texto, verso número 4, ele diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Lembra que semana passada a gente falou em paciência? Lembra disso, lembra? Mas segue o texto, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Sabe o que é isso aqui? Pecados muitos e grandes. As pessoas estão falando de Deus e contra o seu líder Moisés. Muitos e grandes. O que a gente acabou de escutar. Segue o texto, ele diz: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. É quase que aquela frase que às vezes você também diz: por que o Senhor me colocou nessa? Para que o Senhor me fez? Ou por que o Senhor me faz passar uma situação como essa? Diz o texto: e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Verso 7, veio o povo a Moisés e disse, aqui é o reconhecimento do erro, do pecado. Uma coisa que também nós vimos em Davi, lá no Salmo 25. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, presta atenção na frase, olhar para o lugar certo. É o que Moisés estava nos ensinando. Diz ele: se olhava para a de bronze, sarava. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Agora pule comigo para o verso de número 13 e 14 de João 3. João 3, versículo de número 13 e 14. João 3, 13 e 14. O que é que tem a ver serpente de bronze? Pelo menos que a gente deve olhar para o lugar certo. Foi o lugar certo que sarava aqueles que foram picados pela serpente. Mas essa história, ela encontra uma interpretação no Novo Testamento. E a interpretação do Novo Testamento nos dada é essa, João 3, 13 e 14. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. O que é isso? A cruz. É a cruz em que ele seria levantado. Verso de número 15 diz: ele é levantado, ele será crucificado, para que todo que nele crê
tenha a vida eterna. Me permita concluir com uma história que talvez você já tenha escutado. Era uma reunião de 12 a 15 pessoas numa pequena igreja metodista da Inglaterra. Nesse dia era uma manhã e o pastor não tinha ido pregar porque parece que uma nevasca, alguma coisa desse tipo, o impediu de chegar à igreja. E conta que naquele dia subiu ao púlpito para pregar um homem magro, era um sapateiro, outros dizem que era um alfaiate. Pouco importa, na verdade era um homem simples e iletrado, não era um estudioso. E diz que ele sobe ao púlpito naquele dia e abriu a Bíblia nesse texto aqui. Isaías 45, verso 22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Conta a história que esse homem não sabia nem pronunciar corretamente as palavras do texto, tamanha sua incapacidade na leitura. Mas isso não teve importância. Havia, dizia um que estava presente naquela reunião, havia um vislumbre de esperança para mim naquele texto. Diz aquela pessoa que estava presente, que o pregador, portanto, começou e disse o seguinte: meus queridos amigos, esse é um texto muito simples de fato. Ele diz: olhai. Agora, olhar não leva uma dose de dor. Não é levante o seu pé ou levante o seu dedo, é só olhai. Bom, um homem não precisa ir à faculdade para aprender a olhar. Você pode ser o maior tolo desse mundo e ainda assim você pode olhar. O homem não precisa ter muito dinheiro, nem pouco dinheiro para ser capaz de olhar. Qualquer um pode olhar. Mesmo uma criança é capaz de olhar. O texto diz: olhai para mim. Disse ainda esse pregador iletrado, ele disse: muitos de vós estão olhando para si mesmos, mas não adianta olhar aí. Vocês nunca vão encontrar nenhum conforto em si mesmo. Jesus Cristo disse: olhai para mim. E a história conta que aquele homem que escutava aquele pregador, totalmente desconhecido e iletrado, disse, quando ele falava: olhai para mim, olhai para mim, foi nessa ocasião, foi nesse dia que eu olhei e que a nuvem escura se dissipou e eu consegui enxergá-lo. Esse homem se chamava Charles Haddon Spurgeon, o famoso pregador batista conhecido como o príncipe dos pregadores. O Imalgo foi um fundador de um ministério chamado Chamada da Meia-Noite. O Imalgo disse uma coisa que eu achei oportuna encerrar meu sermão com ela. O Imalgo disse assim: se quiser ficar desanimado, então olhe para você mesmo. Se quiser ficar decepcionado, então olhe para os homens. Mas se quiser ser salvo para sempre, então olhe para Jesus Cristo. Meus irmãos, é na cruz que você encontra bondade e retidão, o que nós vimos no verso 8. É na cruz que você encontra direção, justiça e ensino, verso de número 9. É na cruz que você encontra misericórdia e verdade, porque Deus estava exatamente lá, exercendo a sua compaixão por um mundo pecador, mas ao mesmo tempo não fechando os olhos para o nosso pecado. Por isso que Cristo teve que ser punido, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Porque Ele é bom, misericordioso, mas Ele é reto, Ele é justo. É na cruz que você aprende sobre perdão. É na cruz que você aprende sobre instrução. É na cruz que você aprende em descanso e segurança. Porque não depende da sua performance, depende da performance dele, que foi perfeita por sinal. É na cruz que nós aprendemos sobre relacionamento íntimo, que ele foi capaz de ir às últimas consequências para se relacionar conosco. Por isso, eu queria que você não perdesse de vista a vista mais bela que os seus olhos podem enxergar.
é a vista do alto, é a vista dos céus, é a vista de Deus. Por isso, olhe, como diz o Salmo 25, continuamente. Não é assim que diz o verso 15? Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Sabe por quê? Porque você não pode deixar de olhar para o Senhor. E se você prestou bem atenção no Salmo, você já tem visto que a palavra caminhos, caminho, caminho, caminho aparece várias vezes. Só hoje apareceu 4. E não foi à toa que aquele que disse, olhe para mim, disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tira o olho do lugar certo. O lugar certo é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, tem misericórdia de nós, pecadores. Nós que às vezes olhamos para onde não deveria olhar, que às vezes perdemos de vista aquele que deveria estar diante dos nossos olhos e sempre. Aqueles que ainda não olharam para o Senhor. Como é que eu sei que eu olhei para o Senhor? É que a minha vida nunca mais foi a mesma. Uma nova pessoa nasceu. A minha vida foi transformada. Basta olhar, crer, que todas essas coisas eu verei em ti: bondade, retidão, justiça, ensino, direção, misericórdia, perdão, instrução, descanso, segurança, relacionamento íntimo. Aplica a tua palavra em nós, Senhor, e nos faça olhar para ti, e tal como uma bela paisagem, que sejamos arrebatados de tal modo, que o nosso olhar fique tão somente fixo na beleza das belezas. Aplica a tua palavra em nós, para a glória e louvor do teu nome. Em Cristo te oramos.